Solta o vídeo. Como eu me vejo representado nessa imagem. Olha só, gente, infelizmente, a gente tem que dar essa notícia aqui, porque morreu nesta terça-feira, aos 80 anos, o baterista do Rolling Stones, Charlie Watts. O músico estava internado em um hospital de Londres e, segundo o comunicado divulgado pela banda, partiu em paz e cercado pela família. Vamos então para Londres conversar com o nosso correspondente internacional desta emissora, Renato Senise, que vai trazer um pouco da repercussão da morte do Charlie Watts na Inglaterra. Tudo bem, Renato? Já vejo. Olha que beleza o nosso telão, gente. Dá uma olhada nessa imagem, Paulinha. Chiquérrimo. Maravilha, elegante. Tudo bem, Renato? Você tá bem, cara? Seja bem-vindo ao Morning. Eu estou muito bem, obrigado, Joel, muito obrigado a todos. Um abraço para todo mundo que participa do Morning Show e está acompanhando o Morning Show. Eu falo aqui na beira do Rio Thames, aqui em Londres, onde o Charlie Watts nasceu e infelizmente morreu ontem, como você disse, Joel. Ele faleceu num hospital. Ô, Renato, aqui de deixa eu Londres. te falar uma coisa. Foi o Paulo. Deixa eu falar uma coisa. Que, gente? Meu nome não é Joel. É uma confusão comum. Não, Paulo, Não. É uma mistura comum. Calma. É uma mistura comum. Acontece, essas coisas acontecem. Mas pode prosseguir o seu raciocínio, querido. É que eu estava acompanhando o programa, a discussão estava acalorada e eu fiquei com o Joel na cabeça e, desculpa, peço perdão pela falha. Imagina, Comecei bem querido, a minha por participação favor, aqui no Morning Show. continua o seu raciocínio. Então, Paulo, como você mesmo disse, ele faleceu aqui em Londres. Charlie Watts, com 80 anos, era um membro diferente, né, dos Rolling Stones, mais discreto. Ele era casado, casou-se em 1964, um ano depois de entrar na banda. Foi casado esse período todo, era pai, era avô, acabou deixando uma filha e uma neta. O Charlie Watts, que, apesar de ser discreto, o próprio Keith Richards, o próprio Mick Jagger, falavam sempre que ele era a fundação, ele era a cozinha, era a rocha fundamental aí do Rolling Stones. Ele adorava jazz. Ele mesmo admitiu que não gostava de rock and roll quando entrou no Rolling Stones. Os Rolling Stones pagaram ele para ele entrar no Rolling Stones porque eles precisavam justamente de um baterista sólido, como era o caso do Charlie Watts. Ele era completamente diferente dos outros. Ele colecionava carros, apesar de não dirigir. Ele tinha um castelo aqui no sul da Inglaterra, onde morava com a mulher dele, e nesse castelo criava cavalos, criava cachorros. Era uma personalidade muito diferente, o Charlie Watts. E falando um pouco da repercussão, ontem a BBC apresentou diversos programas especiais sobre o Charlie Watts, sobre o Rolling Stones. É legal, né? A gente sempre fala que o Charlie Watts às vezes não era muito reconhecido, justamente por ser esse cara mais discreto, mas a gente vê a repercussão, a gente fica feliz, né? Das pessoas reconhecendo a importância do Charlie Watts, reconhecendo o Charlie Watts como um dos principais bateristas do rock. Hoje, capa de quase todos os jornais aqui no Reino Unido. A gente ainda não tem mais informações sobre o funeral. A gente lembra que o funeral aqui no Reino Unido pode demorar mais de uma semana, né? Por exemplo, o príncipe Philip morreu pouco tempo atrás e o enterro dele, o funeral, foi apenas no 8º dia. Então, a gente ainda não tem mais informações. Até o comunicado oficial pede para as pessoas respeitarem, né, a privacidade da família, a privacidade dos amigos, a privacidade dos integrantes da banda. Até por isso, por enquanto, a gente ainda não tem mais informações. O Charlie Watts estava hospitalizado no começo do mês. Ele acabou passando por uma cirurgia de emergência. O motivo a gente também não sabe, não foi divulgado. Ele estava ensaiando para a turnê dos Rolling Stones, que começam em 26 de setembro, uma turnê que começa nos Estados Unidos, acabou deixando os ensaios justamente por causa dessa cirurgia. Na época, ele disse que foi a primeira vez que ele saiu do ritmo, a primeira vez que ele precisava de uma pausa para entrar no ritmo. Infelizmente, acabou não voltando para os ensaios. O Rolling Stones vai ter que continuar sem ele. Charlie Watts, que tem uma grande identificação com o Brasil também, né? A gente lembra, o Rolling Stones, por exemplo, no primeiro show no Brasil, no Pacaembu, em 1995, em São Paulo, o Charlie Watts foi aclamado pelo público, mais de um minuto de gritos, de aplausos, e ele acabou se emocionando na época, até por isso, né, que a gente vinha falando antes, ele nunca foi muito reconhecido, ele ficou emocionado com esse reconhecimento do público brasileiro. Em 2006, aquele show memorável, inesquecível do Rolling Stones em Copacabana, né, 2 milhões de pessoas, até hoje está no Guinness Book como o maior show de uma única banda a ser realizado em todo o mundo. Então, é um cara que também tem muita identificação com o Brasil, um cara que vai deixar saudades, mais um grande que se foi ontem. Sem dúvida, Renato. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Ô, Paulinha, a repercussão entre os artistas foi gigantesca também, né? Gigantesca. Todo mundo fazendo posts de homenagem, né? Os Stones, claro, o Mick Jagger postou só foto.
do Charlie. Acho que ele não tinha muito o que escrever a respeito, né? Talvez muito movido por isso. O Keith Richards também postou só uma foto da bateria com um anúncio ali de fechado, né? Tipo, essa vaga realmente vai ficar um vazio grande. E a gente aqui sempre, na verdade, isso é um clássico, né? Quem que você gosta mais, Stones ou Beatles, né? A gente sabe que o Joel, por exemplo, é Rolling Stones. Eu já falei aqui que eu sou Beatles. É uma coisa que todo mundo pergunta se é mais Beatles. Enfim, é uma coisa que aí você imagina, nossa, será que tem, né? Uma rixa? E ao que parece não, né? Porque todos os Beatles vivos fizeram seus posts. O Ringo, que é o baterista dos Beatles, postou uma foto super legal dos dois segurando a mesma baqueta, assim. E aí escreveu lá: Deus abençoe Charlie Watts, nós vamos sentir sua falta, cara, paz e amor para a família Ringo. E o Paul McCartney se viu movido da necessidade de falar mesmo e fez um vídeo. E foi lá e disse, né? Eu vou aqui trazer a tradução. Ele falou: tão triste ouvir o que Charlie Watts, bateria dos Stones, morreu. Ele era um cara amável. Eu sabia que ele estava doente, mas não sabia que estava tão doente. Então, muito amor para sua família, esposa e amigos, e família estendida. E condolências para os Stones. Foi um golpe enorme para eles, porque Charlie era uma rocha, um baterista fantástico, firme como uma rocha. Então, nós vamos sempre te amar, Charlie, um homem lindo, e muitas condolências para a família. Elton John também fez um post de uma foto antiga dos dois juntos, ali super estilosos. Escreveu: um dia muito triste, Charlie Watts foi o baterista perfeito, o homem mais estiloso e uma companhia brilhante. Minhas profundas condolências a Shirley, Serafina e Charlotte e, é claro, aos Rolling Stones. E eu achei super legal também o que postou o Lenny Kravitz, que ele falou assim, ó: a batida dos Stones, não há palavras, todos os grooves falam por si mesmos. Então, assim, muita gente realmente prestando homenagens a esse homem que realmente era o mais discreto dos Stones, mas era esse esteio, essa rocha, a cozinha que fala, né? A bateria, o ritmo da banda. E que, com certeza, vai fazer uma falta gigantesca e que traz uma pergunta importante para os fãs de rock, né? Porque o Rolling Stones é uma banda muito antiga, que seguia ativa, muito, inclusive planejando turnê e tal. E o que é que será que acontece com uma banda dessa quando perde um dos seus fundadores, né? É um lugar muito importante ali da banda, até emocionalmente. Então, o que será que vai acontecer agora com os Rolling Stones? Agora, Paulinha, posso fazer uma observação técnica referente ao baterista Charlie Watts? Claro. Eu toco bateria, eu vejo uma diferença gigantesca dele para outros bateristas. Só quem toca bateria vai entender o que eu estou falando. Quando você coloca e você pega na baqueta, existe uma forma tradicional de se pegar na baqueta. Você vai lá, pega a baqueta, fecha a sua mão e segura a baqueta e toca de acordo com esse movimento. Ele não. Ele faz parte de um grupo seleto de bateristas que faz uma coisa que é difícil, que é colocar a baqueta entre os dedos, entre o dedo médio e o dedo polegar. Dá uma olhada do jeito que ele está tocando. Tá vendo a mão esquerda dele? Esse jeito é um jeito muito mais difícil de se tocar a bateria. Extremamente mais difícil. Quem toca jazz normalmente toca assim, porque a baqueta ela precisa estar mais leve, né? Dentro da sua mão, e você precisa ter um controle absurdo, porque quanto mais leve ela fica, mais difícil é de você tocar, né? Então, um baterista de altíssima qualidade que vai deixar um legado histórico. Deixa eu ir para Londres conversar um pouquinho mais com o nosso Renato Senise sobre isso. Senise, a rainha da Inglaterra se pronunciou? As autoridades aí britânicas falaram alguma coisa em relação a essa morte? Não, ainda não houve manifestações da família real. Espera-se que isso aconteça. Como vocês mostraram, até as manifestações dos próprios integrantes foram discretas, né? Assim como era o Charlie Watts. Então, por enquanto, sem grandes manifestações e todo mundo realmente na expectativa para saber como vai ser a despedida, como vai ser o funeral. Espera-se que seja tão discreto quanto ele, poucos convidados, sem uma grande cobertura da imprensa. Então, por enquanto, é isso. Sem grandes manifestações vindas da realeza. Você falou da Paulo, seu nome, hein? Paulo. Você falou da maneira de pegar a bateria, que você toca a bateria, Paulo. Eu confesso até uma história minha, desculpa. Claro, abertura, Renato, mas por favor. Eu sou muito fã de rock. Eu vim para Londres para estudar música, inclusive. Eu estudei 2 anos de baixo, eu toco baixo desde o Brasil. E eu sempre programei minhas férias para ver bandas que eu gosto em outros países. Então, eu assisti os Rolling Stones em 2016, em Lima, no Peru. Foi o primeiro show dos Rolling Stones no Peru, na história da banda.
Então, o que eu vi naquela noite, eu nunca vou esquecer, mas pessoas e pessoas chorando, pais levando filhos, até netos. Eu conversei com um avô que estava a geração inteira, as 3 gerações, o avô, o pai e o filho, todos muito emocionados. Então, é isso que o Rolling Stones é capaz de fazer. Vi os Rolling Stones aqui também em Londres, vi em São Paulo, vi no Rio de Janeiro. Então, o Charlie Watts representava muito o Rolling Stones, representa toda essa geração que cresceu com ele, os filhos que vieram, os netos que vieram depois. Então, é realmente triste o que a gente vê, mas ao mesmo tempo bonito, emocionante ver essas homenagens que ele vem recebendo. Muito bem, Sinise, obrigado, viu, cara, pela sua participação. Agora sim vou me despedir de você. Volto sempre aqui no Morning. Um abração. Valeu. Um abraço, obrigado, pessoal. Valeu. Joel e Bruna, 30 segundinhos para cada um. Começa você, Bruna. Ele é um ícone de liberdade, né? A gente vê, o cara tinha o quê? Talento, a gente percebe pelo jeito de tocar bateria. Amor, cara, desde 64 com a mesma mulher, sendo um ícone do rock, tendo assédio por todo lado. E terceiro, lealdade. Era um jazzista e ficou com os Stones a vida inteira, mesmo não gostando de tocar. Esses 3 são pilares que só um homem livre sabe exatamente o que significa. Joel, para a gente fechar, por favor. Pois é, vai fazer muita falta. Os Stones eram uma verdadeira instituição, né? Deve ser a banda, pelo menos com a mesma formação, mais longeva do mundo, talvez, aí, de sucesso internacional. Todos nós crescemos com os Stones ali tocando e ativos. E a música deles faz parte. Eu ouço hits deles dos anos 60, para mim são músicas atuais ainda, fazem parte da minha vida. Que tristeza e que saudade que deixará o Charlie Watts. Agora, é impressionante como a gente está trocando de geração, né? Sim. Nomes que, obviamente, são mais velhos, estão nos deixando. A gente pode citar inúmeros nomes aqui, de inúmeras áreas diferentes, principalmente do meio artístico. Está havendo uma troca de geração, né? Essa galera, infelizmente, mais velha, não está ficando mais aqui com a gente. Ó, Paulo, agora o nosso querido Adriano Jorge, que não descansa nas férias, Ele né? Mentira. Tá nos ouvindo Ele e quis sugeriu falar que alguma você coisa? seja o substituto do é? Charlie, porque você falou que você é muito mais carismático que Que ele. bom. Eu acho que o Adris podia substituir a Celine Dion, né? O que você acha? Gente, deixa eu ir